Que alegria, Glaucia, estar conosco, rezando juntos, né? Juntas para aquilo que Deus preparou para nós, nosso coração. Que alegria estarmos juntas nesta noite, né? Falar de algo tão importante para o cristão, nós cristãos, né? Que bom que você está aqui conosco. Alegria estar juntos, né? Alegria estarmos juntos nesta noite, entregando para o Senhor todas as coisas, entregando, oferecendo para o Senhor aquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Esse o nosso tema de hoje é sobre a penitência, nesse aprofundamento que nós estamos fazendo neste tempo quaresmal, porque o Senhor deseja mais de nós, assim como nós desejamos a Deus, Ele muito mais deseja pela nossa alma. E lá na primeira live a gente viu falar sobre conversão, na segunda falou sobre o arrependimento, que nós precisamos do arrependimento para desejar nos converter. E a partir disso a gente começa a buscar em uma vida de oração, mas para tudo isso iniciar é necessário uma experiência do amor de Deus. E a alma que experimenta o amor de Deus, ela anseia mais por Deus. E aí é onde começa a brotar no íntimo do nosso coração. O que eu posso fazer para amar mais a Deus, né? O que eu posso fazer para estar mais unido à vontade de Deus? E é isso que o Senhor traz nesse sentido da penitência. Quando a gente pega a quaresma, né, esses 40 dias, às vezes algumas pessoas olham com um olhar assim de tristeza, né, de secura, porque não entendeu a profundidade do amor que está escondido no tempo quaresmal, né? Porque muitos santos dizem que as almas desejam estar no Tabor, estar em muitos lugares, menos no Monte Calvário, que é onde nós verdadeiramente somos afeiçoados ao amor. E quando a gente pega este tempo de penitência, 40 dias, a gente já pega o início da nossa história, né? Por que eu preciso fazer penitência? Tem pessoas que não aceitam, né? Ah, mas para que fazer penitência? Não tem sentido, é uma bobeira, porque eu faço, depois a quaresma volta tudo igual, é aí que está o problema, né? Porque a nossa vida, ela precisa ser configurada a Cristo naquilo que nós perdemos a nossa essência no pecado original e depois os pecados que nós cometemos por nossa decisão própria. Então a gente já pega o contexto do Antigo Testamento, que eles passaram 40 anos no deserto. E depois Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto por 40 dias, ali ele foi tentado. Ali ele jejuou e ele orou, e ele ficou ali recolhido em oração, né? Por isso que a nossa penitência, ela precisa estar unida ao silêncio, ao sacrifício e à oração. Sem isso, a nossa penitência não tem sentido, né? E outro ponto que a gente pega, por que eles ficaram 40 anos no deserto? Então, levou 40 anos para eles serem libertos. Então tem gente que acha que vai viver uma quaresma e já vai sair dela pronto, e é justamente o contrário. A primeira quaresma de penitência vai ser o início de uma longa jornada por muitas quaresmas, e não somente no tempo quaresmal, nós somos chamados também a fazer penitência fora da quaresma, né? Porque a penitência precisa fazer parte da nossa atitude de querer nos assemelhar a Deus. E aí que entra o sentido da nossa penitência. E esse sentido das pessoas dizerem assim, ah, mas termina a quaresma, volta tudo igual, porque trabalhou só externo e o interior não foi assemelhado a Cristo. E aí a gente acha que passou a quaresma, agora na... Tem gente que nem espera domingo de Páscoa, né? Já é no sábado de aleluia, ou quando tinha as programações da Sexta-feira Santa fora da pandemia, já saía da procissão e já ia novamente para a vida antiga, né? Porque não fez experiência do amor de Deus dentro do tempo quaresmal, desperdiçou a graça, né? E é justamente esse olhar que hoje o Senhor quer chamar a nossa atenção. Quer falar alguma coisa, Cléo? Não, pode continuar, depois eu falo.
E aí, dentro disso, é interessante a gente, primeiramente, olhar esse sentido que nós precisamos fazer penitência, né? E algo que eu e a Cleo partilhávamos ontem é que a penitência, ela é feita de modo externo, para trazer à tona aquilo que está no nosso interior. Por isso, nós iremos meditar uma passagem da Bíblia que vai trazer exatamente o contexto da nossa verdade, né? Que está em Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 ao 8. Se você não estiver com a Bíblia próxima, pode só me ouvir. Mas a palavra vai dizer de Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado e por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. E aqui dentro dessa palavra, eu rezava com ela e algo assim muito forte ficava no meu coração. Primeira coisa, nós temos as nossas concupiscências. Nós vemos ali no versículo 1, que Eva diz: gerei um homem com a ajuda do Senhor. Então Caim, ele tinha sobre ele uma graça de Deus. Só que, porém, ele tinha a concupiscência, porque Adão e Eva haviam pecado. E onde entrou a culpa original, nós temos as nossas concupiscências carnais. E ali vai dizer assim que algo que me chamou muito a atenção enquanto eu meditava, que quando Abel foi oferecer a sua oferta, ele ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E Caim ofertou frutos da terra em oblação ao Senhor. Observemos que as ofertas de Caim eram somente externas, porque elas eram frutos da terra. Então, tipo assim, ele deu o que sobrava, ele deu o resto, né? Já Abel, a oferta dele foi tão interior, tão íntima, que ele deu os primogênitos do rebanho. Para quem cria ovelha ou cria gado, sabe que os primogênitos é o que nós temos de melhor no nosso rebanho, né? Então, ele deu do seu melhor, e quando diz que ele ofertou das gorduras dele, para tirar a gordura necessário sacrifício, é como ofertar sangue, né? Então, a oferta de Abel, ela partiu do íntimo do coração. Então, o Senhor já reconheceu ali. Porque aqui, meditando esses versículos, o Senhor falava assim que o que Ele quer realizar conosco nessa quaresma, e Ele trouxe de modo especial esses temas dentro dessa live, é porque Ele quer que nós deixamos de ser homens carnais para nos tornarmos homens espirituais. E muitas vezes nós não vivemos a quaresma desse modo. Porque, partilhando com um amigo sobre a questão de penitência, ele dizia assim que muitas pessoas fazem penitência somente no interesse de ganhar alguma coisa, né? Ah, eu quero... Como se fosse uma troca, né? Como se fosse uma troca. Eu dou o meu resto, Deus dá o que eu quero, né? Como se fosse um supermercado. E muito pelo contrário, nós veremos aqui, até no final nós iremos partilhar algo sobre São João da Cruz, como eu e a Cléo também partilhávamos, que o que Deus quer é o nosso coração, né? Que soberba nossa querer dar os nossos restos e achar que isso vai agradar o coração de Deus. E meditando isso aqui, eu me recordava do meu início de conversão, que eu fazia isso com Deus, né?
Quando eu fiquei sabendo de penitência na Quaresma, eu falei assim, eu quero fazer alguma penitência. Só que o que eu fiz? Eu fui na que era mais fácil, porque falei, se eu pegar uma penitência que vai exigir um pouco mais de mim, eu não vou conseguir, né? Tanto que eu demorei muitos meses para conseguir fazer um jejum que prestava, né? Toda semana eu quebrava meu jejum, né? Mas a pessoa que me acompanhava falava assim, não, você está conhecendo a fé agora e você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, você nunca vai conseguir fazer, né? Mas era interessante porque, assim, e eu quebrava e falava assim, Jesus entende a minha fraqueza e tal, só que eu ficava naquela covardia, né? Jesus entende a minha fraqueza, mas e eu, né? O que eu vou fazer? Nada? E às vezes a gente fica nisso, né? A gente tá lá com o nosso coração, como nós veremos aqui, o coração de Caim, cheio de imundícias, cheio de impurezas, cheio de vícios, de pecados, e queremos dar o nosso resto para Deus e queremos que Deus fique contente, só que não faz diferença, porque as nossas ofertas, elas precisam gerar alguma coisa no nosso coração. E é isso que o Senhor vem nos falar hoje. Eu não sei qual tem sido a tua penitência, mas talvez se eu fizer, nossa, eu vou sacrificar um tanto de coisa, vou dormir no chão, vou rezar ajoelhada, vou meditar paixão todo dia, vou fazer tal coisa, só que eu não coloco amor, eu fico acumulando, acumulando, acumulando práticas. E vou pegar um exemplo aqui da Cleo. Saibam que eu não sei nada, porque a penitência tem que ser algo muito interior, ninguém deve saber da nossa penitência, mas vamos supor, a penitência da Cleo vai ficar sem refrigerante. Só que ficar sem refrigerante para ela vai custar muito, porque ela gosta muito de refrigerante. E ela ofertou esse ficar sem refrigerante com dor no coração, porque para ela custava. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai se agradar com a oferta dela, porque brotou do íntimo do coração cheio de amor, e Jesus vai olhar para mim e falar assim, você fez tudo, mas você não fez nada, porque você não me amou, né? E chega no final, Jesus rejeita as minhas penitências, por mais que elas tenham sido muitas, porque eu não amei a Deus, e isso não agrada a Deus, né? Cleo, quer falar alguma coisa? Exatamente, porque eu acho que nada adianta a penitência sem amor, né? Sem amor, não adianta. Amor a Deus. Tudo aquilo que a gente faz, um sacrifício, alguma coisa, tem que ser oferecido por algo. Ser oferecido por algo a alguém. E esse alguém é Jesus. Não adianta eu pensar assim, eu vou fazer essa penitência a quaresma inteira. Mas, se não houver o amor, porque a penitência é uma dor espiritual, né? É uma dor interior nossa. É uma dor que brota aqui dentro dos meus pecados, daquilo que eu feri, coração de Deus. E uma coisa que eu preparava aqui, no Concílio de Trento diz que é dor interior, é um aborrecimento do pecado com o propósito de não voltar a pecar. É uma dor interior. A penitência é isso. É eu me penitenciar, não. Eu errei, eu pequei, eu quero reparar algo que eu cometi diante de Deus. Então, eu reparo algo eu só posso reparar algo com amor. Eu só posso reparar algo que eu cometi com o outro ou com Deus com amor. É revogar. Revogar significa mudar. Se eu pus aqui cancelar, anular algo que eu fiz, né? É revogar algo. Eu cometi um pecado contra as pessoas, comigo mesmo, com Deus. É revogar, é mudar, é cancelar aquilo. E como nós podemos cancelar? Sacrificando nossos atos, sacrificando aquilo que às vezes nos custa. E muitas vezes nós relaxamos, né? Relaxamos dessa palavra. Tá bom assim. Mas o maior sacrifício foi a cruz. E foi sacrifício de amor, né? Foi um sacrifício dado a cada um de nós, dado a mim, a todos os cristãos.
O Senhor deu a nós, se deu a nós na cruz. Foi o maior sacrifício, né, de amor. E não porque ele pecou, porque ele era todo santo, mas por conta do amor a mim, a você, a cada um de nós, ele se deu por amor. E é muito interessante, porque é uma atitude que tem que ser de dentro para fora, né? Essa atitude interior nossa de deixar que os nossas penitências, nosso sacrifício que nós oferecemos diante de Deus, né? E tem peso diferente quando a gente coloca o nosso sacrifício diante de Deus, diante do amor a Deus, tem peso, e tem peso de eternidade em nós, tem peso de selo de Deus em nós, né? Então, é muito diferente quando a gente se coloca amor. Amor em atos. Amor em atos. O Deus, às vezes nós pensamos assim, eu não fiz nenhuma penitência ainda, pode ser que você tenha aí no seu coração, eu não fiz nenhuma penitência, o que eu posso fazer? A quaresma está acabando e eu se dá conta. Irmãos, é tempo agora, Deus deu nosso coração, aquilo que brota dentro de nós, que você ainda não fez, é tempo de reparar algo, reparar o nosso pecado. E é interessante porque justamente isso aqui fala assim no versículo 5, que ele não olhou para Caim e nem para os seus dons. E às vezes a gente oferta para Deus aquilo que já é de Deus. Os dons que nós temos, porque eles são presentes de Deus. E aí Caim, ele ofertou os dons, mas ele não ofertou o amor, e às vezes nós somos soberbos nesse sentido. Nós queremos ofertar aquilo que já pertence a Deus, que já é dele, e aquilo que ele quer de nós é o nosso coração é rendido na presença dele. E aqui então vai seguindo na palavra assim, que Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Aqui entrou um ponto muito interessante, porque quantas vezes a gente entra na quaresma e sem colocar amor nas nossas ofertas a Deus, nós podemos terminar a quaresma assim, né? Tristes, abatidos, quanta gente, eu olho para a cruz, eu só vejo sofrimento, só vejo dor, né? Se a gente não tiver uma visão espiritual lá na ressurreição de Cristo, se a gente não tiver um foco naquilo que é o verdadeiro sentido do amor, nós também nos tornamos assim, né? Com esse semblante abatido, irritado. E aqui é um contexto muito interessante, porque se na quaresma algumas pessoas sacrificam um pouco mais de sono, ou alguma coisa da parte alimentícia, que é algo que tende a tirar um pouco da nossa energia comum, se nós não ofertarmos isso por amor, nós deixamos nos abater e queremos culpar os outros por isso. Tipo assim, se eu estou irritado, então todo mundo, vou descontar em todo mundo, né? Porque nós não amamos a Deus nesse sacrifício. E talvez o sacrifício que Deus quer justamente naquela noite mal dormida, você vai trabalhar no outro dia e você sorrir para as pessoas que se aproximar de você, né? Você ofertar o tudo que não é teu, ele é de Deus. E aí naquele momento você vai ter certeza, olha, eu só pude trabalhar hoje porque pela graça de Deus, porque eu por mim não dava conta. Então a gente vê que quando a penitência quaresmal ela é vivida com propósito, ela vai trazer isso, tipo assim, um combate carnal, né? Se não tiver combate carnal, a nossa penitência talvez não está sendo sincera. E é isso justamente também que São João da Cruz nos traz. Mas só para encerrar sobre a passagem bíblica, o Senhor pergunta então a Caim, por que estás irado? Por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te.
Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. E é aqui que entra a nossa conduta, o autodomínio, né? Porque às vezes fazemos penitências gastronômicas, por exemplo, mas eu tenho vício da gula. E quando termina a quaresma, eu volto para a gula do mesmo jeito ou pior, porque agora eu vou recompensar o tempo que eu fiquei sem comer, né? Eu me recolhi muito em oração no tempo da quaresma, agora terminou, eu vou sair para orgia, para balada, não quero mais nem saber de Jesus, né? Porque eu quero recompensar como se eu tivesse perdido algo, né? E aqui, então, ele vai falar para Caim que ele vai estar diante da tentação, que ele vai ser tentado na carne, mas que ele tem que dominar. E é aqui que entra o sentido da nossa vida espiritual, né? Porque quando nós adentramos nesse tempo quaresmal, é importante nós falarmos disso, que São João da Cruz, então, ele usa desse sentido da oferta, ele fala que nós temos 2 modos de nos ofertar a Deus, que é do modo ativo e do modo passivo. O modo ativo é quando eu vou ao encontro de Deus, então eu escolho uma penitência quaresmal, ou mais de uma penitência, conforme a disposição de cada um, seja por jejuns, por abstinências, mortificações, enfim. A vida orante, que também tende a aumentar, porque sem a vida de oração intensa a gente não consegue também viver bem o tempo quaresmal. Mas, mais do que isso, nós somos chamados a fazer ofertas passivas a Deus, que é Deus que traz a purificação necessária. Ele olha para a sua alma, Cléo, e fala assim, ó, a Cléo está precisando de tal purificação. Eu vejo que isso aqui eu vou conseguir moldar muita coisa no caráter dela, no autodomínio, então eu vou mandar tal coisa. E aqui entra a questão, que São João da Cruz diz assim, que em ambas é Deus que age, porém a que mais agrada a Deus é a oferta passiva. Por isso que nós precisamos, no tempo da quaresma, quando tanto o Senhor diz a Caim, como Jesus lá diz tantas vezes, né, para os discípulos, orai e vigiai para não cair em tentação. Por quê? A tentação, ela vai vir. E é justamente aqui nesse ponto que entra, porque, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com o público e eu estou fazendo lá a minha oferta quaresmal muito bem. Aí chega no meu trabalho, alguém grita comigo e eu vou e respondo, falo, quem é você para gritar comigo? Vamos ver com quem você está falando, né? E eu quero responder à altura para o outro. E aqui entra a nossa questão. Porque aí eu não estou trabalhando a minha carne rebelde. Eu não estou trabalhando aquilo e meditando sobre essa questão da penitência ser algo que nos purifica, uma palavra ficava muito forte, que o nosso caráter precisa ser forjado, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a forja. E lá tinha algumas coisas muito interessantes lá. Que dizia assim que quando o nosso caráter vai ser forjado, primeiramente ele precisa passar pelo fogo, que é para nos amolecer, né? Ele precisa nos amolecer e já retirar aquilo que só de ser lançado no fogo já queima por si, porque tem coisas que são tão inúteis que basta ser tocadas no fogo, ela queima, né? E aí, quando vai para o fogo, depois ela precisa levar muitas marteladas. E aqui o Senhor falava isso, que a martelada é para quebrar o nosso externo, né? Porque o nosso orgulho, as nossas divergências externas, o nosso fechamento, as nossas vaidades, a soberba, tudo aquilo que é externo, né? Que é excessivo, que precisa ser retirado às sobras. E depois, então, de passar pelo processo da forja na martelada, aí ali é necessário o desdobramento, porque alguns ferros não resistem nem o dobrar, eles já quebram, né? Então ele precisa do desdobramento. O desdobramento, ele vai ver como nós somos maleáveis às provações. Se a provação vem e eu resisto, então eu já estou passando aí pelo desdobramento do meu ser, né? E depois, então, vem a parte mais dolorosa, que é a prensa, porque alguns
materiais, mesmo passando por todo esse processo, quando ele chega na prensa, ele não resiste, porque a prensa é para retirar a impureza interior, e essa é a parte mais demorada da forja. Então, quando Jesus vai trabalhar o nosso caráter, aquilo que brota do íntimo do nosso coração, aqui igual quando o Senhor diz para Caim, porque ele estava irritado com tudo isso, ele ficou encolerizado, né? A cólera tomou conta dele e ele foi e matou o irmão. E aqui todos os pecados que nós temos, os vícios, aqui nós podemos pegar a luxúria, pegar a gula, que são pecados que de início eles não são pecados graves, mas depois, como ele nos conduz, nós caímos no pecado grave, né? Então essa tendência que há dentro de nós, essa tendência a ir, essa tendência a querer responder na altura para o outro, a ser os donos da verdade, aquilo que a gente está sempre lutando, e às vezes a gente vai como que alimentando os vícios dentro de nós, e aí por fim, o último processo da forja é mergulhar aquele material numa água gelada. Porque a água gelada traz a durabilidade para o material, né? Então, a gente vê que nós precisamos passar por muitos processos. E aqui é interessante porque tem uma fala de São João da Cruz, quando ele diz da purificação, que essa palavra ela toca muito, porque nós somos uma comunidade, nós ainda não vivemos, né, juntos em uma casa, mas isso, para a glória de Deus, logo irá acontecer. Mas nós somos chamados à vida em comunidade, no trabalho, na família, no relacionamento com os amigos, aonde nós estamos, nós somos chamados a ser comunidade. E aqui eu quero voltar, o Senhor, na verdade, queria voltar o nosso olhar para uma realidade. São João da Cruz diz assim, que as pessoas que estão ao nosso redor, família, comunidade, amigos, trabalho, elas foram escolhidas a dedo por Deus para nos colocar no caminho de santidade. E aí eu olhava assim e falava, Jesus, porque às vezes nós queremos eliminar da nossa vida as pessoas que nos confrontam com aquilo que há de ruim em nós, né? E são essas pessoas que nos confrontam, né? Que a partir de um olhar de Deus, olha para nós e fala assim, você precisa parar de ser egoísta, você precisa parar de ser rebelde, você precisa parar de achar que é dona da verdade. São essas pessoas que são escolhidas a dedo por Deus. Imagina que Jesus poderia colocar do nosso lado tantas pessoas. E ele foi colocar justamente aquela que nos confronta. Às vezes ele vai colocar do nosso lado uma pessoa muito paciente para purificar nossa ansiedade. Vai colocar uma pessoa muito simples para purificar o nosso orgulho. Uma pessoa, aqui outra questão, uma pessoa muito verdadeira para purificar a nossa falsidade, né? Alguém que traz à tona aquilo que precisa ser prensado dentro de nós. E então é importante nós pegarmos essa trilhagem de São João da Cruz, se nós queremos nos assemelhar a Cristo, nós precisamos abraçar todas as purificações passivas que nos vêm, né? Seja por enfermidade, seja por uma provação, seja por uma situação difícil no trabalho, seja por uma dificuldade em família. Isso tudo é uma oferta agradável a Deus. Então, se diante disso, né, o que Caim tinha que ter feito ali? Ele viu que a oferta de Abel agradou mais a Deus, né? Mas ao invés dele ficar com inveja e ser dominado pela cólera, ele tinha que ter perdoado o irmão, tentar se converter, falar assim, opa, mas a minha oferta não é agradável a Deus, por quê? Olhar para dentro de si mesmo, olhar para o seu interior, né? Buscar uma conversão interior. E aqui então, que o Senhor, olhando, aqui é outro ponto também, que muito importante quando São João da Cruz diz, que somente vem purificações passivas na vida da alma que verdadeiramente quer agradar a Deus. Porque nem todos recebem isso e nós temos que ter um entendimento do seguinte,
que essas purificações, elas são um presente do coração de Deus. Às vezes acha que, por isso que Santa Teresa de Jesus dizia assim para Jesus, né? O Senhor trata tão mal os seus amigos, por isso tens tão poucos, né? Que Jesus sempre dava cruzes mais pesadas para os seus amigos mais íntimos. E aqui é algo interessante para nós, porque a purificação, ela só vem conforme a nossa resposta, né? São João da Cruz, ele diz isso, que cada alma, ela pode olhar para a vida dos santos. Cada um passou por um tipo de situação. Algumas foram purificadas intensamente por muito tempo, como Santa Teresa de Calcutá, que ficou 50 anos na noite escura, né? Agora tem outras que dentro de tão pouco tempo atingiu um grau tão alto de santidade, né? Como a gente pega lá Santa Teresinha, São Domingos Sábios, tantos santos que já nasceram, tipo assim, exalando um odor de santidade, Santa Gema Galgani, mas que cada um sofreu em uma intensidade. A gente vê que a vida de Santa Gema Galgani foi só sofrimento, só cruz, né? E Santa Teresinha, ela já teve uma infância onde ela foi muito mimada, foi muito amada, mas depois também, quando veio, né, quando ela decidiu pela santidade ali, e desde a partir do momento que ela perdeu a mãe, né, então ela houve muito sofrimento, só que isso, não, tipo assim, não é a quantidade de sofrimento que qualifica o grau de santidade do santo, mas é o amor que ele ofertou a Deus, né? E a vida de Santa Teresinha nos ensina tanto, porque talvez até tem nos acompanhando nessa live alguém que não possa ofertar grandes sacrifícios a Deus porque tem uma saúde fraca, né, uma saúde debilitada, mas a oferta que agrada a Deus é a tua aceitação da tua fraqueza, e isso é muito bonito, né? Falei muito. Falou necessário. Você falando aí, eu fui meditando aqui também sobre Caim e Abel, e está muito forte no meu coração que muitas vezes nós temos sido Caim, sabe? Matado, né? Matado, por quê? Matado porque a gente não oferece nosso sacrifício ao Senhor. Nós temos sido Caíns de não oferecer os nossos sacrifícios e temos matado as pessoas que são presentes de Deus para nós, para a nossa santificação, matado as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter uma atitude diferente, né? E porque o mundo que nós estamos vivendo, ele tem rejeitado o sofrimento, tem rejeitado as dores, mas aí que está. A penitência vem para nos aproximar do Senhor, aproximar de Deus. E o mundo tem nos colocado em nós que nós não precisamos dispensar as pessoas, dispensar as coisas que têm acontecido. Mas nós precisamos aproximar do Senhor sacrificando nossos atos, sacrificando aquilo que há dentro de nós. Uma coisa que eu conversava com a Gláucia, rezava com a Gláucia ontem, partilhando sobre tudo aquilo que nós iríamos falar aqui, é que muitas pessoas querem as graças, mas não querem sacrifícios. Querem as graças, quer uma vida em Deus, mas não quer sacrifício oferecido a Deus. Não quer. Quer as graças, quer o céu, quer Deus, mas não quer os sacrifícios que são oferecidos a nós todo instante. Porque a nossa vida é uma vida de sacrifício, uma vida de entrega para Deus, de entrega de todos, porque nós pecamos a todo instante e a todo instante nós precisamos oferecer esses atos de sacrifício, esses atos de ofensas que nós fazemos a Deus. Só que o mundo tem nos colocado goela abaixo, que nós não precisamos de oferecer os nossos sacrifícios, oferecer as nossas penitências, oferecer as nossas reparações a Jesus. Nós precisamos mudar. E penitência é mudança
mudança daquilo que nós ofendemos a Deus. Ofendemos aquele que nos criou, né? Aquele que nos criou, hoje eu preciso ofertar a Ele essa oferta de amor, como a Glaucia disse, oferta de amor a Jesus, por tudo aquilo que nós ofendemos. Se você ainda não fez uma penitência, eu volto a dizer, oferece pequenos atos. Hoje eu ofertei alguns atos de amor a Jesus. A gente tem que prestar atenção naquilo que Deus tem colocado para nós durante o dia e fazer essas ofertas. Essas ofertas que agradam ao Senhor são coisas simples, coisas básicas. Essas pequenas coisas. Não adianta você querer fazer uma grande coisa na sua vida, mas esses pequenos atos de sacrifício nós não fazemos. E a penitência, eu estava meditando também, estudando algumas coisas. A penitência, no passado, é o arrependimento. No presente, a reparação. E no futuro, a mudança. Propósito de mudança. Então, a penitência é isso para nós. Eu me arrependo, eu reparo, mas eu mudo. Então, está aí. E São João da Cruz, eu até escrevi aqui, eu vou até ler para vocês. São João da Cruz diz assim: inclinar-se sempre não ao mais fácil, mas sim ao mais difícil. Não ao mais saboroso, como a Glaucia disse, mas ao mais insípido. Não ao mais gostoso, mas ao que não dá gosto. Não se inclinar ao que é descanso, mas ao mais trabalhoso. Não andar buscando o melhor das coisas, mas o pior. E por Jesus Cristo, ter para todas as coisas desnudez, vazio, paz. Olha que São João da Cruz fala sobre penitência. Essa entrega a Jesus. Entrega a Jesus da nossa pobreza, não é essa pobreza, não é essa pobreza física, talvez, mas essa pobreza de alma, de entrega para o Senhor, de entrega para o Senhor tudo que está dentro de nós, porque nós erramos, essa dor, como nós dizíamos no começo, essa dor espiritual, essa entrega para o Senhor. E como anda os seus sacrifícios? Ai, Clarice, ai, Glaucia, é tão difícil. É tão difícil sacrifício, é tão difícil tirar aquilo que dá gosto, aquilo que não dá gosto, aquilo que dá sabor, como o São João da Cruz diz. O convite hoje, para esse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, é esse entrega, essa oferta a Deus, essa oferta ao Senhor. E nós precisamos ter esse exame de consciência todos os dias, né? Santa Teresa dos Andes, ela diz que feliz é a alma que o Senhor, ao invés de alguma enfermidade, Ele concede muitos trabalhos e insônias para agradar a Ele. E olhando para a vida dos pastorinhos de Fátima, né, quando Nossa Senhora pediu que eles penitenciassem, ali eles ofertavam a sede, eles tomavam uma água mais morna, porque a água morna não sacia a sede, né? Então eles tomavam uma água mais morna pela conversão dos pecadores. Em determinado momento, isso quando eu ouvi o sacerdote contando isso esses dias na homilia, eu falei, gente, isso aqui é algo que serve para nós. Que Santa Jacinta, ela estava com tanta dor de cabeça, ela estava com enxaqueca e eles estavam caminhando por aquelas terras áridas de onde eles moravam e as cigarras estavam fazendo muito barulho. Imagina uma pessoa com enxaqueca no barulho de cigarra. E ela falou para a irmã Lúcia, reze, pede que elas se calem, porque minha cabeça vai explodir. E nisso Francisco olhou para ela e falou assim, e se você ofertasse isso pela conversão dos pecadores, não seria mais agradável? E nisso ela ofertou, né? E ela suportou, aquela dor de cabeça durou alguns dias,
e ela ofertou sem reclamar e sem também descontar nos outros, né, aquele mau humor que vem de enxaqueca, e ela ofertou aquilo por amor a Jesus. Então, assim, nós precisamos todos os dias pedir isso a Jesus, me mostra o que eu não te ofertei hoje, né? Porque todos os dias de manhã nós precisamos fazer esse propósito de nos conformar com aquilo que nos vier ao encontro, né? E nessa conformidade buscar essa união com Deus. Porque algo que eu meditava era isso, que semana passada a Cássia falava para nós que a vida de oração, o propósito dela é a confiança, né? A confiança em Deus. E o Senhor falava, o que Ele quer de nós com a vida penitencial, a partir dessa confiança, é a união das vontades, né? Quando a gente olha lá para a união, às vezes olha para aquela união mística que São João da Cruz tinha, que muitos santos tiveram, a união esponsal de sétima morada, tem gente que acha que eles chegaram lá somente por graça de Deus. Houve um sacrifício muito grande por trás disso, embora alguns traziam a graça de um dom de penitência infuso na alma, mas isso foi também adquirido, porque se eles não tivessem se esforçado para trilhar esse caminho, eles não teriam chegado lá. Então, talvez tem gente que fica muito, digamos, impressionado, né, com essa união mística, com aqueles santos que tiveram até mesmo na vida mística as chagas de Cristo expostas e tudo mais, mas quando você olha também para a vida de Santa Teresinha, para a vida de Santa Faustina, para a vida de tantos santos que tiveram uma união mística intensa, escondida, que não era visível das pessoas, tanto que esses dias eu lia na biografia de Santa Faustina que quando ela morreu, ela demorou 2 anos para as pessoas que conviviam com ela acreditar na santidade dela, porque ela pedia para Jesus que ela queria que a vida de santidade dela fosse escondida até de quem estava mais próximo, né? Então, quando eu li aquilo, eu falei, gente, quantas vezes aqui, ó, a gente pode trazer a nossa verdade aqui, quantas vezes a gente quer ter uma união maior com Deus somente para ser reconhecido pelas pessoas, né? Para ser reconhecido, para ser bem visto pelas pessoas, para ser procurado, né? Porque os santos eram pessoas que transformavam a sua realidade. Mas aí quando eu li isso, eu falei, gente, é isso aqui, ó, né? Que a gente precisa ser quebrado, que a gente precisa buscar, porque essa união ela vai começar nisso. Então, o objetivo de Deus com essa vida de penitência que nós somos chamados a intensificar na quaresma, no tempo de advento, é nós chegarmos na união das vontades, né? Não o que eu quero, mas o que Deus quer. Então, é olhar para Deus com isso, né? Que quando nós nos dispomos a seguir o caminho de Deus, nós não vamos escolher o mais fácil, e isso não é somente quando eu vou escolher uma penitência, porque aqui é fácil, tá no meu domínio, né? Mas acolher aquilo que vem das mãos de Deus, aquilo que vem do céu para me unir a Ele. É aqui que está o nosso maior sacrifício. Realmente, essa união de vontade, esse esforço que nós precisamos ter diário, né? A penitência tem que ser esse esforço diário de união de vontade.